Olá, Virgem, bem-vindo ao canal Universalista da Ilha do Tarô. Minha leitura hoje traz informações que rompem fronteiras do Brasil e demais países, do continente americano à Índia e do Japão à Europa. A alma, ela reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas revelam para essa semana para os virginianos, que tem que ser informado, alertado e orientado. Aí na descrição do vídeo temos o nosso link para agendamento de leituras particulares. Também agora temos o QR Code que aparece aí na tela do vídeo. Basta você encostar a câmera do seu celular, automaticamente você já vai receber todas as informações para o seu agendamento. E também é importante que vocês dêem uma olhada na descrição do vídeo. É através dela que você vai saber se vale a pena ficar até o final dessa leitura ou não. Mas eu garanto que se você chegou até aqui, essa mensagem ela é toda especial para você. Então vamos ver como abre a semana para vocês, virginianos. Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos virginianos. Vamos ver o que Delfos traz como abertura para esta leitura. A verdade nua. Começamos muito bem, virginianos. Olha só, vocês estão numa energia, virginiano, aonde estava vendo travas, mentiras, enganos, trapaças. E agora a verdade nua aparece no centro, no coração da sua leitura, já falando para você, é uma semana de verdades vindo à tona. Coisas sendo esclarecido. É você enfrentando a verdade de cara a cara. Seja lá qual é o seu problema, seja lá qual é a situação, é olhar cara a cara. Entendendo que nada de fora tem o poder de amedrontar vocês, a menos que você dê poder a eles. Então vocês não dê poder a nada e nem ninguém, virginianos. A verdade não, ela saiu no centro da sua leitura já trazendo essa informação. Então já começamos a semana quente, né? Porque já chegou a hora da verdade. Chegou a hora de você se valorizar. A verdade não, ela traz essa informação. É o momento de valorização. Pode ser amizade, pode ser família, pode ser relacionamento, não tema, não tenha medo. Se valorize, né? É a hora de você considerar também as consequências dos seus atos. Então as verdades, ela vem, às vezes precisamos ouvir certas verdades. É através de verdades que ouvimos aqueles puxões de orelha, a vida nos dá aquele chacoalhão, mas não é para o nosso mal e sim para o nosso bem. Tem alguma situação aí que estava bloqueando o seu caminho. Tinha alguma situação que estava impedindo de realizações acontecer. E a espiritualidade trava. Parou, virginiano, mas ninguém põe a mão. A vida de vocês precisa fluir. Porém, verdades precisam vir à tona. Verdades precisam ser faladas. Você também, muitas vezes, precisa ouvir algumas verdades, mas não para o seu mal. E sim para te trazer um despertar. Muitas vezes vocês estão aí se deixando levar por rostinhos, palavras, olha lá a emoção. E no final, a puxada de tapete é grande. E aí vem só decepções, vem lamentações. Então tá na hora de você encarar cara a cara. Não tenha medo, não tema nada. E se tiver que falar alguma verdade, fale sim. Coloque pra fora aquilo que você tá sentindo. Chega de ficar remoendo situações que só trazem desgaste para vocês. Começamos muito bem. Amor à espreita, olha lá. Virginianos, para quem está disponível, tem alguém aí lhe observando. Tem alguém lhe observando. O amor à espreita, ela fala que o amor está à espreita. O amor, alguém te observa. Alguém tem interesse para você. E talvez também, chegou a hora, pode ser vocês também, e estão acanhados de falar. E aqui vem essa semana alguns esclarecimentos aí, alguns trazendo para vocês aí a revelação, falando dos seus sentimentos. Isso é muito importante. Até porque no lado sentimental, virginianos vem passando por muitas dificuldades. E agora, alguém aí chega aí para você e fala na sua cara, né? Fala frente a frente, olhando nos seus olhos, o quanto você é especial. Existe alguém aí que tá de olho em vocês. E de repente, pode ser uma reconciliação? Pode.
Pode ser alguém que se arrependeu de ter feito mal a vocês e agora arrumou argumentos para chegar até você? Pode sim. O livre-arbítrio é de cada um. Mas eu não vejo aqui, eu vejo algo novo. E algo muito belo. Olha aí, Virginiana, essa semana de vocês começa maravilhosa. Porque tem comemorações, tem alegria, tem uma felicidade. Essa felicidade, vocês vão ver a beleza entrando na vida de vocês. Algo muito belo aí está prestes a acontecer na vida de vocês. A carta da beleza, ela já vem falando. Tem algo muito belo batendo na sua porta. E eu vejo que tem a ver também com o lado afetivo. Não só essa energia, não só na questão afetiva, mas em outras áreas da sua vida, sim. Porém, olha só que interessante. É algo talvez novo que você não esteja esperando. Às vezes é algo que você estava aguardando aí, achando que não tinha mais conserto e tem um conserto. É algo que vem para trazer uma transformação na sua vida. Então se prepare porque a semana começa muito quente, muito boa. Eu falei de reconciliação, isso é uma carta de reconciliação. Para alguns aqui, essa reconciliação, virginianos, não é só no lado afetivo, tá? Aqui a reconciliação, ela cai no campo familiar de vocês. Pais e filhos, irmãos com irmãos, tem uma reconciliação, tem uma conversa, tem um diálogo, verdade sendo falada, olha aí tudo se transformando. Existe aqui talvez um perdão, uma desculpa, e eu vejo as coisas se harmonizando para vocês. Amor singular, tinha que sair, né? A carta do amor singular, ela já vem falando de uma situação, virginianos, vamos dizer assim, à beira do impossível. Por quê? Ela traz essa informação. Pode ser um relacionamento com uma grande diferença de idade, pode ser uma amizade, olha lá as amizades coloridas, e caiu no campo de trabalho. Se você, de repente, quem está ouvindo essa mensagem, está se relacionando com alguém no campo profissional, na área de trabalho, preste atenção, porque a carta Amor Singular, ela fala de uma situação à beira do impossível. Às vezes por questões de idade, às vezes por questões de status, às vezes existem N fatores. É como falar para você assim, você está construindo um castelo sobre areia movediça. Então tem reconciliação para alguns? Tem sim. Porém, na casa de trabalho, ela caiu essa energia. E é como se falasse para vocês, olha, tem algo aí. Pode ser uma amizade, pode ser algo que não vai dar muito bom. E você pode estar sentindo, de repente essa situação já aconteceu. Embora, vamos colocar, tá na linha de futuro, passado para trás. Linha de futuro pode ser alguém do passado retornando? Pode sim. Mas aqui eu vejo no campo profissional de vocês, na área de trabalho, caiu o amor singular. Então mostra que alguns de vocês pode sim estar se relacionando com alguém dentro do trabalho. E é algo que não vai dar muito bom isso aqui. Sem contar que muitas pessoas vão torcer contra. Então, às vezes, está tendo essa confusão, está tendo esses problemas e pessoas, né, criticando. Pode ter surgido brigas, desentendimentos, constrangimentos. Existe uma conversa que, às vezes, você encontrou alguém no relacionamento, mas a família não aceita por questões de cor, por questões de idade. Enfim, cada um vai adaptar onde isso aqui está se encaixando. Mas Delfos deixa bem claro aqui, porque o amor singular, ele fala exatamente isso. E a Índia não inventa história. A Índia, ela explica para vocês o que realmente a carta significa. Porque senão não tem o menor cabimento um profissional que fez todo um deck, todo um baralho, né, todo um oráculo, ter todo um trabalho para trazer as informações do que as cartas representam e inventar história diante dessa carta. Eu acho isso nada a ver, eu acho uma falta de ética até com o profissional que preparou esse baralho tão maravilhoso, esse oráculo maravilhoso que é Delfos. Há cartas da solidão.
caiu na casa de vocês espiritual. Alguns de vocês estão sentindo aí triste. Olha só, teve alguma situação aí que te deixou paralisado. A carta da solidão, ela fala da tristeza. Ela já traz essa energia do pesar, da lástima, da saudade. Mas é como se você estivesse sentindo preso. A carta da solidão, ela fala de um clausuramento. Ela fala de uma situação aonde te deixou fechado. E ela caiu na casa espiritual. Alguns estão em retiro espiritual, precisando fazer um trabalho espiritual, precisando limpar as tuas energias. A carta da solidão fala isso. Talvez uma puxada de tapete, talvez uma tristeza, talvez algo aconteceu. Pode não ser só no campo de trabalho? Pode sim. Isso te trouxe uma tristeza, te trouxe um pesar, ou talvez esteja trazendo esse transtorno. Existe aqui energia de reconciliação e existe aqui energia de algo novo também que se apresenta na vida de vocês. Muito interessante. Para quem está aguardando mensagem, a mensagem ela chega aí para vocês. A carta da missiva, ela fala de mensagem. Tem uma mensagem chegando, tem algo novo chegando, pode ser um convite, pode ser um contrato, pode ser uma resposta que você estava aguardando, pode ser um documento, um papel, você pode estar lidando com essas questões e chega para você essa semana. Então cada um vai adaptar aqui onde que esse Delfos está entrando nessa energia. O que ele está trazendo de informação. Muito bom, né? Muito bom. Vamos ver o que os gnomos trazem de informação como complemento. Criatividade. Olha lá, virginianos. A carta dos gnomos, ela vem falando para vocês, olha, a criatividade ela não cai do céu. Ela acontece a partir das nossas experiências e vivências. Aprenda algo novo. Aqui tem a oportunidade de vocês aprenderem coisas novas. Não esperar que as coisas caiam do céu, porque do céu só cai chuva e de vez em quando uns granizo. Então aqui já vem falando para vocês, olha, use a sua criatividade, busque algo novo, porque eu vejo vocês se renovando. Eu vejo vocês numa energia de renovo. Eu vejo vocês numa energia onde a criatividade vai estar em alta. E com isso pede para vocês, olha, movimento. Liberdade, aqui existe uma energia de libertação. E essa liberdade vem falando para você, muitas vezes as amarras, elas estão em sua cabeça. Permita-se quebrar algumas crenças limitantes, liberte-se, cuidado com crenças limitantes, cuidado com aquilo que te aprisiona. Olha lá, ainda falou de vocês enclausurado, falou de vocês numa tristeza, num pesar. Falou para vocês sobre situações que estavam deixando vocês meio xoxo, meio capenga, travando a vida de vocês. E muitos de vocês, virginianos, precisando fazer sim uma limpeza energética. Precisando fazer uma limpeza espiritual. Porque a Índia abriu a leitura de vocês, as lágrimas estão caindo, o bocejar muito forte, já mostrando que tem uma densidade aí no campo vibracional de vocês. É para todos? Claro que não, porque é uma leitura coletiva. Mas se você estiver se sentindo preso, se você estiver sentindo sem motivação, estiver sentindo a sonolência, o corpo pesado, banhos de erva. Tome banho de hortelã, porque o banho de hortelã, ele limpa literalmente a tua áurea. Depois tome um banho de alecrim, um banho de manjericão, que vai dar aquele up que você precisa. Aquele ânimo. Banho de eucalipto é maravilhoso, virginianos. Prestem bem atenção. A criança interior, olha só. A sua criança interior está precisando de acolhimento. Então, nós já sabemos que aqui tem alguns virginianos sim, tristes, tem alguns virginianos meio xoxos, estão meio preocupados, as emoções abaladas, a criança interior ferida, precisando de acolhimento. E isso precisa sim, converse com a sua criança interior.
Isso vai te dar força para enfrentar todas as adversidades. Então, que já mostramos aqui que teve duelo, teve adversidade, tivemos desafios. Aqui já vem mostrando, mas é algo muito belo. Chega agora a hora da verdade. Verdade sendo esclarecida, escancarada. Isso vai trazer o benefício para vocês, sim, porque tira as travas que estão no caminho, impedindo a tua felicidade, impedindo daquilo que é bom chegar para você, que já era para chegar há muito tempo. Tem muitos de vocês aí aguardando algo de muito tempo. E agora chegou a hora da sua colheita. A carta do foco, olha só, virginianos. É hora de vocês focar no seu desenvolvimento pessoal. Escolha um assunto que vai lhe interessar e estude. Você vai ser recompensado. Aqui muito forte para questões de estudo. Às vezes muitos aqui estão, não estou enclausurado, mas eu estou mais dentro de casa, mais fechado, porque eu estou me focando sim nos meus estudos. Eu quero fazer uma mudança de carreira, eu quero aprender algo novo, eu vou aproveitar a oportunidade que eu tenho, a minha criatividade, vou inventar um novo projeto. Seja lá o que é isso aqui. Coloque foco naquilo que você deseja. É o seu desenvolvimento pessoal de quem estamos falando. A carta da respiração falando para vocês fazerem o exercício da respiração, sim. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Perceba a mente, corpo e espírito, tudo em harmonia. É o momento em que você começa a harmonizar a sua energia. Então, olha só, virginiano, é hora de você harmonizar. A carta do foco, ela por consequência, ela caiu bem em cima do amor singular. Muitas vezes você está dentro de um relacionamento ou focado apenas dentro de um relacionamento que você sabe está à beira do impossível, uma situação que não vai progredir, que é uma situação que não vai prosperar. E isso tem tirado o foco de alguns de vocês também. E aqui já vem falando para você, é hora de você focar no seu desenvolvimento pessoal. Tem algo muito bom para bater a sua porta? Sim, a felicidade, a beleza, algo muito belo, muito maravilhoso. E às vezes, por você estar tão focado em coisas que você já sabe que não vai fluir, você perde oportunidades. Então analise com muito carinho a informação que o oráculo trouxe para vocês. Analise o que é isso aqui. De fato, eu estou tirando o foco do meu desenvolvimento pessoal, de algo muito bom para mim, porque eu estou focado numa situação que está sendo difícil para mim. E eu já sei que é algo que está à beira do impossível. Isso tem me tirado o foco, isso tem me tirado a minha concentração. Eu não consigo mais ter um pensamento criativo. E aí sobra o que? A tristeza, a lástima. Pensem muito nisso, virginianos, porque aqui as cartas estão deixando bem claro. Foca no teu objetivo. Foca em você. Confiança em você. Seu momento agora é de crescimento. É uma semana aí que tem sim coisas boas para acontecer para vocês. É uma oportunidade que chega, é algo positivo para vocês, é uma resolução. Para cada um vai ser algo diferente, claro, são várias energias, mas notícias chegando, contratos, convites, oportunidades surgindo aí para vocês para essa semana. Então respire. Gosto disso, muito bom. Vamos ver o que o nosso baralho cigano traz de informação. Vou pegar hoje o baralho das bruxas. Vamos ver o que as bruxas trazem, né? Saímos das energias de Arcanjo Miguel e vamos lá com o nosso baralho das bruxas. Caíram várias, eu não vou aceitar. A carta do caixão, a energia de vocês, a energia central. Eu vejo você falando verdades, eu vejo você colocando esclarecimento, olhando cara a cara o problema, a situação, a pessoa, seja lá o que for. Eu escuto, mas agora é minha vez de falar também. Eu vejo você enfrentando cara a cara sem medo.
Aqui existe uma energia de finalização. O caixão ele fala de finalizações, ele fala de transformação, ele fala de mudanças. A carta dos pássaros. Tem notícia chegando para vocês, tem convite. Aqui os pássaros falam de alegria, falam de libertação. Ele também traz energia de conversa, convites, oportunidades que chegam para vocês. E ele também fala da área de relacionamento. E olha só, tem convites, tem oportunidades surgindo para vocês, respostas chegando para vocês. Aqui existe energia de diálogo, um diálogo sendo feito. Eu vejo vocês conversando sobre algo com alguém, aonde vocês finalizam situações que estavam aí pendentes, né, com pernas soltas. Agora não mais. A carta da âncora vem confirmando que tem algo belo que chega para você, que vai trazer uma estabilidade para você. É algo muito positivo. Muito bom isso aqui, Virginiana. Finalmente, olha aqui. A carta da chave da solução. Caiu na carta da reconciliação, abaixo da carta da reconciliação, já mostrando aqui uma solução que chega. De repente é no campo familiar, na área afetiva, é no campo de amizade, no setor de trabalho. E olha só, a chave, ela fala da solução. Tem uma solução que chega para vocês. É através dessa solução que talvez acontece a cura da criança interior, essa reconciliação. Está muito ligada aí ao campo familiar. A chave, ela também fala de segredos. Segredos sendo revelados, olha lá, as verdades vindo à tona. E é necessário, às vezes você está em discussões e em conflitos com familiares, por falta de um diálogo, por falta de uma conversa, por falta de esclarecimento. E aqui tem essa energia para vocês. Ah, mas é no campo afetivo, não tem problema. Mas a solução chega. Essa chave, ela abre portas. É uma chave sendo entregue na sua mão. É você quem vai decidir. As portas que você abrirão e as portas que vocês vão fechar definitivamente. Então, o livre-arbítrio é de cada um. Existe aqui a energia de uma boa sorte para vocês, auxiliando vocês nesse momento, para que vocês tomem boas decisões. A carta dos livros. Os livros falam assim, de segredos sendo revelados, vocês fazendo descobertas. Os livros falam de sabedoria em relação a esse amor singular. Os livros falam para você, olha, coloque foco nos seus objetivos. Foque em você. Tenha muita sabedoria, porque os livros falam de sabedoria. E para alguns aqui tem documentos, tem papéis, assinaturas de documentos, papéis, assuntos burocráticos, questões relacionadas à justiça também, questões relacionadas ao trabalho. Eu vejo vocês buscando focado no estudo, buscando um conhecimento, um aprimoramento. Eu sinto isso em vocês, virginiano. E está muito favorável. Até para que você se liberte de uma situação de uma vez por todas. Interessante. A carta das alianças, olha só. As alianças já vem falando de parcerias. As alianças, ela fala de assinaturas de documentos, papéis, contratos. Mas ela traz a alerta. Não vai sair assinando tudo que você vê pela frente. E também fala de acordos acontecendo, relacionamentos que finalizam, outros que se desenvolvem para um outro nível. Cada um vai adaptar para a sua realidade, para quem está solteiro, para quem está casado, para cada um ressoa de uma maneira. Mas aqui, o que a Índia sente para vocês, em relação a vocês, alguns relacionamentos, parcerias não deram certo, trouxeram dor de cabeça, preocupações, prejudicaram vocês de uma certa maneira. Agora vem a virada de chave. Porém, aparecem situações e pessoas favorecidas no seu campo energético. Cabe a você ou abrir ou trancar de vez. A decisão é sua. Muito interessante essa leitura com o baralho das bruxas e fundo do deck, a cruz. E a energia da cruz, ela já vem falando para vocês, olha, é fim de um sofrimento. É fim de toda a situação que estava causando dor, causando sofrimento, causando aborrecimento, desgastes, te deixando uma energia de tristeza. É o fim.
E aqui tem uma grande vitória para vocês. E eu gosto de tudo isso. Uma vitória por méritos. É você realizando sonhos. As coisas começam a desenrolar. A partir de agora, virginiano, vocês vão ver as coisas se desenrolando. Vocês vão ver o desempenho maior. Vocês vão estar mais expressivo, porque a comunicação é tudo em nossas vidas. Então é muito importante que você ouça conselhos de pessoas mais velhas, busque mentores espirituais, busque ajuda, se for o seu caso. Porque vocês estão entrando num fluxo de abundância, num fluxo de felicidade, aonde tristeza fica no passado. Olha só que coisa linda isso aqui. Muito bem. Diante disso, vamos ver como se apresenta o nosso baralho negro. O que o baralho negro traz para os virginianos? E de qual cidade, de qual país, de qual estado você está interagindo aqui com a Índia? Está assistindo esse canal? Digita aí nos comentários. Isso é muito importante para o engajamento e a Índia adora saber de onde vocês são, com quem ainda está interagindo. Lembrando que a nossa leitura, a nossa limpeza coletiva foi um sucesso. Teve muitos participantes do canal, maravilhoso. E passaram relatos de experiências vivenciadas neste ritual anterior que teve. Foi magnífico, maravilhoso. E para quem não participou, haverá outras oportunidades, tá bom? Vamos ver aqui o que o baralho negro traz. 3 de espadas, olha lá. O 3 de espadas, ele já vem falando de perdão. O 3 de espadas, ele fala das perdas que você vem passando. Ele fala de uma separação, ele fala de um desgosto, e eu vejo vocês tendo uma conversa, tendo um diálogo. Eu vejo vocês, olha lá, focado no seu bem-estar material, nas conquistas que você quer fazer. Eu vejo você curando a sua criança interior, porque a carta do caixão, depois de verdades que vem à tona, você falando verdades, doa quem doer, bem essa informação, depois de muita apunhalada, é o fim de um sofrimento. Porém, eu vejo vocês falando aqui verdades. O 8 de paus. O 8 de paus, ele traz a energia de decisão positiva. Ele fala para que você tome decisões positivas. E ele traz a energia de um apaixonado aí moreno. Para quem está aguardando, para quem tem interesse. Tem alguém aí, um apaixonado moreno. Pode ser feminino como masculino? Pode sim. Cartas não têm sexo. Mas ela representa muita energia masculina. Então, mostrando para vocês, alguém está à espreita. Tem a comunicação, tem o convite, tem o diálogo. E isso aqui vai ser muito bom para vocês. O 5 de espadas, olha lá, 3 de espada e 5 de espada, virgem. Tá na hora de você confiar um pouco mais em si. Existe aqui energia de conflito, existe energia de tristeza, e isso tem paralisado da sua felicidade bater a sua porta. Então só depende de quem? De você tomar atitudes. Porque quando a gente muda, tudo muda. E aqui tá bem claro isso. As de ouro. Gosto? O as de ouro no campo familiar é muito bom. É muito bom porque ele traz dinheiro. Ele fala de empreendimentos. Ele fala de casamento. Ele fala de noivado. Ele fala do seu empoderamento. Então é uma energia positiva. Tem algo muito bom chegando na vida de vocês? Tem sim. Tem algo muito bom que chega no campo familiar, que vai ser a solução que você vem buscando. E aí existe essa energia do perdão. E perdoar não significa conviver juntas. Você está limpando o teu campo energético para que outras energias, ervas daninhas, não adentrem mais no seu campo. Gente, que leitura maravilhosa. 3 de copas. O 3 de copas, ele já vem falando, olha, se prepare porque tem celebração. Tem uma grande realização aqui, é um prazer que vocês vão sentir. Principalmente o que diz respeito ao campo
profissional. É uma virada de chave aqui na energia de vocês. 4 de paus. O 4 de paus, ele já vem falando para vocês. Se prepare, porque tem celebração. Para vocês será um marco importante na vida de vocês. Será um prazer essa nova parceria, esse novo contrato, essa nova aliança. Vai ser um prazer. É um trabalho, você vai trabalhar com gosto, com satisfação, com prazer. E aí vem o seu desenvolvimento, seu desempenho e vem, consequentemente, o reconhecimento tão desejado. Muito bom. Fundo do deck de vocês, Valete de Copas. O Valete de Copas, ele sempre fala de uma pessoa nova. Ele fala de uma pessoa solteira. E também uma pessoa difícil a se entregar no amor. Ela caiu na tua casa espiritual, já falando pra você. Existe uma energia aqui, né? Masculina. Que ele tem uma posição, ele tem uma engrenagem toda aí. Mas tem algo que bloqueia. Então precisa avaliar o que é isso que está dando este vazamento na sua geladeira. Tá bom, virginianos? Fundo do deck de vocês, 7 de espadas. Olha só. Muita espada na energia de vocês. O 7 de espada, ele fala das dificuldades que vocês vêm passando, dos enganos que vocês passaram, das traições que vocês passaram. Então, o 7 de copa, ele traz essa energia. E eu vejo vocês deixando situações para trás, seguindo em frente, porque não vale a pena entrar em conflitos. Não vale a pena sair brigando com ninguém. Então, virginianos, essa semana para vocês, olha, procure manter-se zen. Por mais que dê aquela impressão, aquela sensação de que a casa caiu para mim, não. Muito pelo contrário. Ficou excelente as coisas que vêm para vocês. Então, muito pelo contrário daquilo que a gente espera. A espiritualidade, ela sempre traz a informação que precisamos, necessária. 7 de espadas, falando, olha, alguém aí tentou trapacear, alguém aí saiu levando algo, né? Olha lá a manipulação. O 7 de espada, ele fala muito disso. Muito interessante. Vamos ver aqui o que fecha a leitura de vocês. A luz. Não traga a escuridão do outro para você. Cada um tem seu tempo para encontrá-la. Nem todos estão dispostos a olhar para a mesma luz que você. Então, virginianos, é hora de você seguir a sua luz. É a hora de você focar em você, nos seus objetivos. Lembre-se do Cavaleiro de Copas. Ele é uma pessoa, né? O Valete de Copas. É uma pessoa difícil de se entregar. Talvez seja vocês nessa energia. Talvez devido a situações que você já vem passando. Então, presta atenção a essa energia ao seu redor. E talvez também seja essa solidão que vocês estejam sentindo em relação a algo ou alguém. Interessante a leitura de vocês. A leitura de vocês está muito clara, muito objetiva para essa semana. Então, bote foco. Vamos lá colocar foco, objetivo, determinação, garra. Tirar as travas. Aqui é finalizações, aqui tem uma vitória chegando. A felicidade batendo na sua porta, a verdade sendo escancarada e você se abrindo para o novo. Convites, oportunidades que chegam para vocês. E é o que eu tenho para vocês para hoje. A Índia vai deixando os cards acima, a leitura anterior, para que vocês dêem uma olhada. Pega o conteúdo de lá, mais o conteúdo daqui e vocês vão montando aí o seu quebra-cabeça, juntando aí aonde se encaixa e qual a realidade da sua vida. Gratidão, axé namastê e até o próximo vídeo.